Hoje a gente vai rever um conteúdo que eu já passei e depois terminar a aula de arqueia e bactéria, que a gente não conseguiu terminar em sala de aula. Eu vou dividir os vídeos em duas fases, duas etapas, para não ficar muito grande, muito pesado, né, para subir no YouTube. Eu vou começar a passar as aulas para vocês dessa forma, a professora Mariana também vai fazer isso e a gente vai alternar cada semana. Uma vai mandar as aulas e a tarefa de casa. Essa semana, como cada uma parou num ponto diferente da aula, a gente vai as duas mandar a aula, tá? Então, vamos começar. O tema dessa aula é arqueia e bactéria, então a gente vai falar sobre todos os procariontes, são 2 domínios inteiros, tá? Então, arqueia e bactéria são 2 domínios, que incluem as arqueias, que são procariontes que estão geralmente associados com ambientes extremos. Nesse caso aqui é uma salina, tá? É uma área com alta salinidade, elas dão essa cor à água. E as bactérias são bem mais conhecidas nossas, tá? Isso vai incluir, então, 2 domínios, o domínio bactéria e o domínio arqueia. Lembrando que o domínio arqueia é grupo irmão do domínio eucariota, ou eucária, que a gente conhece bem. O domínio bactéria são a maior parte das bactérias que a gente conhece, que causam doença, que estão no meio ambiente o tempo todo. E o domínio arqueia foi descoberto nos anos 70 e ele representa apenas alguns procariontes que a gente descobriu desde então, tá? Então, aqui, as bactérias são mais bem conhecidas, têm grande importância econômica, ecológica e médica. Então, a gente precisa delas para fazer iogurte, a gente precisa delas para fazer insulina, para tratar diabetes, a gente precisa delas para fazer uma série de produtos químicos que são usados na indústria. Elas têm uma importância ecológica enorme e uma importância médica muito grande também, porque elas causam muitas das doenças que a gente conhece. Do ponto de vista químico, da bioquímica delas, elas são muito mais parecidas entre si do que as arqueias e a parede celular delas é feita de peptídeo-glicano, que é uma molécula muito importante que vocês vão ver também no final de Ciências da Natureza 1. As arqueias, por sua vez, são conhecidas por serem encontradas em ambientes extremos, são chamadas de extremófilos. Elas vão ter diversidade e importância ecológica ainda pouco conhecida. Elas provavelmente têm uma importância ecológica muito maior do que a gente suspeita, mas a gente ainda conhece muito pouco delas. Quimicamente, elas são muito variáveis, a diversidade é gigante e elas conseguem sobreviver em ambientes completamente estranhos. Por exemplo, elas conseguem sobreviver em baixíssimas temperaturas, elas conseguem sobreviver em altíssimas temperaturas, elas conseguem sobreviver em ambientes com muita salinidade, elas conseguem metabolizar compostos que são venenos para outros grupos, tá? A parede celular delas existe, mas não é composta de peptídeo-glicano. E elas são um parente mais próximo dos eucariotos. Bom, olhando da forma dessa estrutura celular desses organismos, eles são todos procariontes, eles não possuem núcleo organizado, nem organelas membranosas, tá? Então, a gente tem aí 2 domínios. O tamanho é de 0,5 a 5 micrômetros. Lembrando que 1 micrômetro é 1 metro vezes 10 a menos 6. São unicelulares, com parede celular, apresentam diferentes formas e a gente pode encontrar também elas em grupos, agrupadas. Embora elas sejam unicelulares, elas formam colônias. A gente dá alguns nomes para essas formas bacterianas. A gente vai ter o bacilo, está representado aqui e aqui em amarelo. Os cocos, que são essas bolinhas, estão representados aqui e aqui. Os espirilos, que estão representados aqui e aqui. E o vibrião, que é uma forma bem curtinha de um espirilo, só uma meia dobra. Os cocos e também os bacilos podem ser nomeados se estão isolados, em dupla, então são diplococos, se estão em colar de pérolas, streptococos, se estão em grupinho tipo cacho de uva, staphylococcus. Você pode encontrar o mesmo tipo de nomenclatura relacionada a bacilos. Bom, a gente tem 2 tipos de bactérias importantes, tá? Aqui olhando só para as bactérias.
Essa aqui é uma diferenciação importantíssima do ponto de vista médico, tá? A gente tem uma reação de coloração que você consegue fazer no microscópio óptico e você pode ter bactérias que acabam sendo coradas de roxo ou de rosa. As que são coradas de rosa são chamadas gram-negativas e as que são coradas de roxo são chamadas gram-positivas. Isso porque essa coloração é conhecida como coloração de gram, tá? O que diferencia as duas? É o tipo da camada de parede celular que elas têm. Então, na gram-positiva, você vai ter aqui tá a membrana da célula e uma única camada grossa de peptídeo glicano. Na gram-negativa, a gente vai ter essa membrana celular, uma camada fina de peptídeo glicano e uma segunda membrana aqui que faz parte da parede celular, tá? Essa membrana aqui, ela faz parte junto com o peptídeo glicano da parede celular. Qual que é a diferença? As bactérias gram-negativas são mais tóxicas, tá? Elas podem causar febre ou choque tóxico. São mais resistentes a antibióticos e mais resistentes aos anticorpos do corpo, as nossas próprias defesas. Por isso, a técnica de Gram é muito usada por médicos para determinar o tipo de infecção. Quando a gente puder ter aula prática de novo, a gente pode fazer essa técnica para curar bactérias para vocês verem como funciona no laboratório. Aqui mais um esqueminha, vocês têm acesso a esses slides, vocês podem observar depois. As bactérias têm estruturas fora da parede celular que auxiliam elas a se fixar no substrato, tá? Entre elas a gente tem as cápsulas e as fímbrias. As cápsulas, aqui tem uma cápsula, são estruturas fora da parede celular, gelatinosas, que auxiliam que essas bactérias se grudem ao trato respiratório, por exemplo, né? As cápsulas são, então, formadas de polissacarídeos e proteínas, enquanto que as fibras vão ser formadas apenas por fibras, são tubos proteicos. Elas vão usar esses tubos aqui para se fixar no substrato. Outra coisa interessante que acontece com bactérias é algumas delas conseguem formar esporos ou formas de resistência, são chamados de endósporos. O material genético fica aqui protegido, envolvido por uma camada resistente, é removida quase toda a água e o metabolismo para. Nesse estágio, elas podem sobreviver até mesmo à fervura, tá? Nesse instante, são expostas a alta temperatura e pressão para a gente ter uma desinfecção completa de um material. Uma outra característica importante das bactérias, uma outra estrutura importante das bactérias, é esse flagelo, tá? Metade dos procariontes pode se locomover ativamente. E a estrutura mais comum é o flagelo. O flagelo bacteriano, ele é completamente diferente em mecanismo e estrutura de um flagelo eucarionte, o flagelo do espermatozoide, por exemplo, tá? Mas o funcionamento é muito similar. Ele vai girar esse rotor aqui e essa estrutura filamentosa vai girar também, produzindo um movimento, tá? Olhando aqui, ó, eles podem ter apenas um flagelo, vários flagelos de um único lado, flagelos dos dois lados ou montes de flagelos por todos os lados. Como é que é a organização interna das bactérias? Então, elas não têm separação entre citoplasma e núcleo, não têm organelas citoplasmáticas, então, basicamente, elas vão ter o citossol e o material genético disposto no citossol junto com os ribossomos, tá? Esse material genético, ele é circular, ele é um único cromossomo enorme, todo enroladinho lá dentro da célula. E também existem pequenos fragmentos de DNA circular, então aqui, ó, separados, os plasmídios, que podem estar presentes ou não. E esses plasmídios, eles têm uma coisa legal, porque a bactéria, ela consegue trocar um plasmídio com uma outra bactéria, enquanto que o cromossomo, como um todo, ela só passa para a próxima geração quando ela vai fazer a sua reprodução, a sua fissão binária. Alguns procariontes eles não têm organelas citoplasmáticas, mas elas podem apresentar essas dobras de membrana. Essas dobras estão geralmente relacionadas com processos como respiração celular ou fotossíntese, que os procariontes também conseguem fazer, tá bom? Eu vou liberar o Kahoot para vocês usarem, se vocês quiserem, então vocês podem, através desse link, acessar o Kahoot. Como é que é a reprodução das bactérias? Então, a principal forma de reprodução delas é assexuada e ocorre por fissão binária, ou bipartição, é uma outra forma de falar. Essa bipartição, ela vai ocorrer de forma rápida,
Tem várias espécies de bactérias, quando as condições estão boas, podendo chegar a uma divisão a cada 20 minutos. Então, a população de bactérias vai dobrar a cada 20 minutos. Do ponto de vista populacional, é importante lembrar que eles são pequenos, eles vão se reproduzir por fissão binária rapidamente, vão ter tempos bem curtos de geração, por exemplo, 20 minutos, e populações enormes. Então, eles vão formar populações muito grandes rapidamente. Outros 3 processos vão auxiliar no processo de reprodução, permitindo que ocorra recombinação de DNA em procariontes, tá? E essa recombinação em bactérias, ela não precisa nem ser mesmo dentro da mesma espécie. Ela pode ocorrer entre grupos geneticamente muito distintos. Os 3 processos são transformação, transdução e conjugação. A conjugação ocorre quando bactérias diferentes tocam aqueles plasmídios, aqueles pedaços de DNA, e elas vão fazer isso através dessa estrutura que chama pilus sexual. Ele vai se estender de uma bactéria até a outra e vai transmitir o plasmídio daquela bactéria que estendeu o pilus até a outra, tá? Então, o plasmídio pode ser copiado, duplicado e enviado para outra bactéria. Dessa forma, elas podem, por exemplo, conseguir a resistência a antibiótico, elas podem conseguir genes que vão fazer com que elas se tornem mais patogênicas, que elas causem doenças mais perigosas, elas podem conseguir genes que permitam elas infectar outro tipo de hospedeiro. Um monte de coisas pode estar acontecendo aí. Um outro processo importante que a gente usa muito quando a gente vai trabalhar com biotecnologias, técnicas de DNA recombinante, organismos geneticamente modificados, etc., é a transformação, tá? A transformação ocorre quando uma bactéria que é competente, que ela é capaz de fazer esse processo, ela absorve pedaços de DNA que estão disponíveis no meio. Então, você tem fragmentos de DNA disponíveis no meio, uma bactéria capaz de receber, ela abre a sua membrana, absorve esse DNA e vai integrar esse DNA dentro do seu cromossomo. Dessa forma, acaba que você pode também ter transferência de resistência a antibióticos de uma bactéria para as outras. Isso ocorre muito em ambiente hospitalar. Um outro processo que ocorre um pouco menos, mas também ocorre bastante, é a transdução, tá? E ela é um acidente durante uma infecção viral. Então, você tem um vírus, que é um fago aqui, ele está infectando uma bactéria, ele vai picotar todo o DNA dessa bactéria e produzir novos vírus. Só que nesse processo, um pedaço do DNA da bactéria acabou ficando dentro de um dos vírus. Quando esse vírus for para uma outra bactéria, ele vai permitir que ocorram processos de combinação, recombinação dentro dessa bactéria. Vocês vão discutir crossing over no final do ano em Ciências da Natureza 1, tá? Final do semestre em Ciências da Natureza 1. Essa célula agora, ela pode ter um gene que ela não tinha antes. E isso ocorreu porque um vírus acabou levando o material genético de uma bactéria para a outra. Do ponto de vista nutricional, as bactérias podem ter uma diversidade enorme, tá? Como elas têm uma diversidade genética enorme, elas também têm diversidade de adaptações nutricionais gigantes. E aí a gente precisa sair daquele paradigma lá do ensino fundamental em que a gente tinha apenas 2 grupos de animais, os autótrofos e os heterótrofos, 2 grupos de organismos, né? E a gente precisa chegar nas definições mais científicas das coisas. E o que é esse autótrofo e heterótrofo? Ele está relacionado com a fonte de carbono e não apenas com a fonte de energia ou com aquela coisa de produzir o próprio alimento ou não. Então, o organismo em que a fonte de carbono é um carbono inorgânico, que é o CO2, é chamado de autótrofo. E o organismo em que a fonte de carbono é orgânica, como a glicose, é chamado de heterótrofo. Outra distinção que existe é como que esses organismos obtêm energia. Se vai ser a partir da luz ou se vai ser a partir das moléculas químicas. Então, os organismos, quando eles obtêm energia a partir da luz, eles são chamados de fotótrofos. E quando eles obtêm energia a partir de moléculas químicas, não importando se elas são orgânicas ou inorgânicas, eles são chamados de quimiotrófos. O que vai acontecer, então, com as
os procariontes? Os procariontes vão estar divididos em todas as possibilidades. Eles podem ser quimioautótrofos, quimioheterótrofos, fotoautótrofos ou fotoheterótrofos. Sendo que quando eles são quimioautótrofos, a fonte de energia química, principalmente compostos químicos inorgânicos, e a fonte de carbono é CO2. Exemplos, a gente tem as bactérias nitrificantes do ferro, do hidrogênio, as bactérias do ferro, do hidrogênio e do enxofre, tá? Quando ele é quimioheterótrofo, ele é como a gente. A fonte de energia é química, principalmente orgânica, a fonte de carbono também é química, é orgânica, tá? Maioria das bactérias, dos fungos, animais, nós, animais e dos protozoários. Quando o organismo é fotoautótrofo, a fonte de energia é a luz e a fonte de carbono é o gás carbônico. É o caso das plantas, das algas e das bactérias do enxofre verdes. Das cianobactérias também, tá, gente? Ele pode, no entanto, ser fotoheterótrofo, obter sua energia a partir da luz e o carbono de uma fonte orgânica. Nesse caso, a gente tem aqui as bactérias púrpuras e as bactérias verdes não enxofradas. Aqui é uma outra forma de escrever as mesmas coisas e ele coloca aqui os exemplos dos micro-organismos que vocês podem procurar no Google, por exemplo, para ver que cara que tem esses organismos. Outra coisa importante da gente pensar é em relação à tolerância ao oxigênio. Tá? A gente está falando de nutrição, o oxigênio faz parte desse processo aí de respiração, por exemplo. A gente tem bactérias, desde que não sobrevivem em concentrações maiores que 5% de oxigênio, então aqui, não sobrevivem, até bactérias que precisam do oxigênio para sobreviver e oxigênio em alta concentração, como a gente, tá? Essas bactérias que não sobrevivem ao oxigênio são chamadas anaeróbias. Ana de não, aeróbia de oxigênio, tá? E as bactérias que precisam do oxigênio para sobreviver são aeróbias, como a gente. Existem também as bactérias aeróbias facultativas. Essas sobrevivem tanto na presença quanto na ausência de oxigênio e muitas vezes elas alternam o metabolismo. Na presença de oxigênio elas funcionam de um jeito, na ausência de oxigênio elas funcionam de outro. Outra coisa importante do ponto de vista nutricional é o nitrogênio, tá? O nitrogênio ele é extremamente importante para a sobrevivência dos organismos e a maior parte dos organismos não usa nitrogênio, elemento nitrogênio, né? N2, nitrogênio gasoso. A maior parte dos organismos precisa de nitrogênio orgânico para funcionar. Mas como é que esse nitrogênio orgânico surge? Da onde ele vem? Ele vem de alguns poucos procariontes que conseguem converter o nitrogênio gasoso em nitrogênio orgânico. Amônia, nitrito ou nitrato, que é um processo chamado de fixação de nitrogênio. Tá? Esse processo ocorre, por exemplo, aqui a gente tem cianobactérias, isso aqui é uma colônia de cianobactérias, elas formam essas linhas aqui. E a cada algum número de células, a gente tem uma célula diferente, que é chamada de heterocisto. Esse heterocisto, ele é uma célula que ela tem uma proteção, o interior dela é todinho sem oxigênio, porque o nitrogênio não consegue ser fixado quando você tem oxigênio, então você precisa ter ambientes sem oxigênio, e aí a única coisa que ela faz é a fixação de nitrogênio. Como é que ela sobrevive, professora? A glicose vem das células vizinhas. Então, as células vizinhas doam glicose para esse heterocisto e o heterocisto doa compostos orgânicos de nitrogênio para as células vizinhas. Eu vou parar por aqui no momento. Vocês podem fazer mais essas atividades do Kahoot.